Oi pessoal, vamos dar andamento às nossas aulas. Hoje a gente vai ver o atleta como sujeito psicológico. Nesse tópico, a gente vai trabalhar essa ideia de atleta como sujeito psicológico. Isso significa o quê? Significa reconhecer que o atleta não é só alguém que vai executar um gesto técnico ou responder comandos externos, mas sim um sujeito que pensa, interpreta situações, sente emoções em tomada de decisões. E a gente tem que considerar também um contexto de alta exigência. Essa compreensão ela vai ser central para a psicologia do esporte. Por quê? Porque o desempenho ele não depende só do que o atleta sabe fazer, mas também de como ele funciona psicologicamente quando ele precisa executar aquilo que ele sabe fazer. E no contexto esportivo, no cotidiano, ainda é comum a gente encontrar abordagens que tratam o atleta como alguém que deve apenas repetir treino, seguir as orientações do técnico. Nessa lógica, quando algo não funciona, a explicação costuma ser bem física, técnica ou tática. Mas essa leitura ela é incompleta, como a gente já sabe, porque ignorar o que o atleta interpreta em termos de situação esportiva, como ele reage a partir dos próprios recursos psicológicos, pode ser uma coisa um tanto quanto desafiadora, né? Eu vou trazer para vocês um caso clínico bem superficial para a gente poder ilustrar um pouco o que a gente está conversando agora. Um atleta de futebol profissional, sem nenhum histórico de transtorno psicológico, com bom rendimento dentro dos treinos, boa eficácia nas avaliações físicas. Ele, quando ele ia para os jogos oficiais, ele acabava apresentando uma queda acentuada do desempenho. Então, ele errava as passes que eram simples, evitava assumir algumas decisões mais arriscadas, principalmente chute a gol. Na escuta clínica ficou muito claro que ele interpretava o erro, as possibilidades de erro como sinal de incompetência e como isso poderia ameaçar a sua permanência no time. Então ele evitava, fazer uma fuga, uma esquiva, ao invés de tentar alguma coisa dentro desse contexto. E esse atleta ele não estava doente, ele não tinha sofrimento psicológico, mas o funcionamento psicológico dentro do contexto esportivo, sim, estava comprometido. Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe, também é um comprometimento. E esse caso ele ilustra efetivamente que é fundamental compreender, que é fundamental o atleta ser compreendido como um sujeito psicológico. Tá? O que muda não é apenas em nível técnico, quando a gente fala do atleta como um sujeito psicológico, mas também como a gente percebe, como o atleta se percebe em cobrança, em erro, em avaliação, e qual é o real risco dele fazer ou não fazer aquilo que ele é proposto a fazer. Na psicologia clínica tradicional, o sujeito ele é compreendido a partir da própria história do seu sofrimento. Só que quando a gente olha para a psicologia do esporte, essa compreensão ela continua válida, mas ela precisa ser articulada ao contexto específico de competição. O atleta ele não deixa a história dele de fora do campo, ou da quadra, ou do tatame. Ele vai levar sempre com ele as crenças, as experiências anteriores, as experiências e modos habituais de reação sob pressão. Tudo isso precisa ser considerado na hora que a gente falar sobre psicologia do esporte. Agora, um segundo caso clínico, que é um exemplo também bem clássico, um atleta de esporte de combate que procurou atendimento psicológico depois de uma sequência de derrotas. Ela estava relatando que estava treinando bem, que fazia bem os movimentos, com precisão durante os treinos, mas nas competições ela se sentia desorganizada mentalmente e emocionalmente. Depois de sofrer um golpe, cometeu um erro inicial dentro de uma luta, ela apresentou algumas dificuldades para retomar a concentração e passava a lutar sempre de uma maneira muito defensiva. Na avaliação psicológica não tinha nenhum sinal de ansiedade clínica ou depressão. Então, as avaliações não falavam sobre ansiedade clínica ou depressão. O que se observava era uma dificuldade de regulação emocional intensa em situação de confronto direto. Novamente, não se trata de um problema clínico tradicional, mas de um padrão de funcionamento psicológico dentro de contexto esportivo. Esses dois casos que eu mostrei para vocês, eles falam sobre o comportamento do atleta em competição, ou seja, isso não é aleatório.
Então ele expressa a forma como o atleta pensa, sente, interpreta a situação. E quando o psicólogo ele ignora essa dimensão, isso tende a reduzir o problema e o aspecto técnico, ou a se esperar que o atleta vai resolver sozinho. Se a gente não reconhecer o atleta como um sujeito psicológico, vai ficar difícil a gente permitir, né, uma intervenção mais precisa e mais ética com relação a esse atleta. Então, no dia a dia do atleta, essa condição aparece de maneira bem recorrente, tá, gente? O atleta que treina bem, mas que não consegue repetir o desempenho em competição, acaba trazendo para si uma necessidade de compreensão sobre as estratégias que tem, sobre por que ele não está conseguindo executar as ações específicas sob pressão. Os atletas que se desorganizam emocionalmente após alguns erros, cobranças ou decisões da arbitragem em si são muito comuns. Essas situações elas exigem uma atuação psicológica bem qualificada para reduzir o sofrimento, porque não deixa de ser um sofrimento nesse contexto e pode colocar em risco a carreira do atleta. Então, a gente tentar compreender o atleta como sujeito psicológico significa reconhecer que o desempenho é o resultado da interação entre a capacidade física, técnica, tática e psicológica. Essa perspectiva não vai substituir nunca o treino físico, nunca o treino técnico, mas permite a compreensão do comportamento do atleta em situações reais. Para o psicólogo do esporte, essa leitura é indispensável, porque vai orientar a avaliação dentro da escolha das intervenções. E mais, as próprias intervenções. Se reconhecer o atleta como um sujeito psicológico, a atuação vai tender a ser superficial e ineficaz nesse caso. Então, a gente tem que tomar muita atenção para ver a diferença entre uma aplicação clínica e uma aplicação na psicologia do esporte nesse sentido.